Olá pessoal, aqui é o Dr. Eduardo Reis, voltando para mais um vídeo aqui, a nossa parte 2 do colesterol. Se você não viu a parte 1, sugiro fortemente que você veja. Ali eu falei sobre os conceitos básicos do colesterol, né? O que ele faz, quais são os subtipos. E hoje eu vou trazer uma informação muito importante. Como que a gente analisa um exame de colesterol? Como é que a gente faz, resumidamente, para analisar o risco cardiovascular de um paciente e saber qual é a melhor faixa que esse paciente deve se encontrar para poder ter os seus níveis de colesterol adequados. Então, já vai seguindo a gente aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, escreva aqui embaixo, você tem colesterol alto? O que você faz para deixar o colesterol controlado? Tem alguma dúvida? Enfim, dissemina isso para as pessoas que você conhece, envie esse vídeo aqui para todo mundo que tem colesterol e que precisa aprender um pouquinho sobre isso. A gente precisa disseminar informação, isso é muito importante. E vamos em frente. Pessoal, vou começar falando aqui novamente, resumindo aqui, pegando o gancho do último vídeo que eu falei, né? O colesterol a gente analisa através de um exame inicialmente chamado de lipidograma. O lipidograma, ele é o exame básico para avaliação do colesterol e das suas frações, né? No lipidograma, normalmente vem 3 informações importantíssimas ali. O HDL, que é o colesterol bom, como eu falei, a lipoproteína de alta densidade, o LDL, a lipoproteína de baixa densidade, e o triglicerídeo. O triglicerídeo eu nem comentei no último exame, porque ele não é um colesterol, tá? Embora ele seja também tem uma função de gordura no nosso corpo, mas ele tem uma função muito importante de armazenador de energia, tá? Sob a forma de gordura. O triglicerídeo é uma molécula formada por 3 ácidos graxos, tá? E glicerol. Essas ligações entre essas substâncias, elas produzem energia, são feitas através de reações, conseguem ser quebradas e produzirem energia. Por isso que eu falei que elas conseguem armazenar energia dentro delas, vamos botar assim, para que o corpo use quando há necessidade. O triglicerídeo ele é muito importante, pois ele guarda uma relação entre os subtipos de colesterol ruim. Doutor, como assim? Por que o triglicerídeo tem a ver com HDL e com LDL? Veja bem, pessoal, o HDL, como eu já expliquei, é o colesterol dito bom, porque ele tem a capacidade de pegar essa gordura, o colesterol que está na periferia, e trazer para o fígado. E o LDL faz o sentido inverso, pega do fígado e traz para a periferia, para os tecidos. Tá? Só que o triglicerídeo ele tem uma relação muito forte com a qualidade do LDL e também com a quantidade de HDL. Como assim? O LDL, além desse valor absoluto que a gente vê lá no exame de sangue, ele tem subfrações, ele tem 11 subfrações. Dessas 11, apenas 2 subfrações têm uma grande capacidade de produzir placas de gordura. Tá? São subfrações que se enquadram em um subtipo de LDL chamado de pequeno e denso. Tá? Esse LDL pequeno e denso tem uma grande capacidade de entrar na parede do vaso, ultrapassando o endotélio e se alojando ali na parede do vaso e formando assim as placas de gordura, o processo que a gente chama de aterosclerose. Tá? Então, é sempre importante a gente analisar o triglicerídeo, porque com o triglicerídeo a gente consegue ter uma ideia de como é que pode estar esse subfracionamento do LDL. Ah, doutor, mas o meu médico nunca me pediu esse exame para analisar esse subfracionamento. Realmente, esse é um exame que normalmente a gente não faz essa solicitação, é muito raro a gente pedir. Mas com a análise do triglicerídeo a gente consegue ter essa ideia. Tá? E aí qual é a relação com o HDL? O HDL ele já tem uma relação inversa. Normalmente é muito comum o paciente que tem triglicerídeo alto ter uma diminuição na quantidade de HDL. Ou seja, quando você tem um triglicerídeo alto, as barreiras e as portas para o início da aterosclerose estão abertas, porque você tem os subtipos de colesterol ruim, que muito ruim, vamos botar assim, em maior quantidade, e uma perda do mecanismo de defesa do nosso colesterol, das nossas artérias, né? Que é o HDL, um dos mecanismos. Além disso tudo, quando você tem um triglicerídeo mais alto, é muito comum esse paciente estar em um processo inflamatório, crônico, né? Como eu disse no meu último vídeo aqui, né? A inflamação silenciosa. É muito comum esse paciente poder estar nesse processo. É claro, gente, existem situações que a genética está envolvida, mas é muito mais comum isso estar ligado ao estilo de vida. Então, quando você tem o triglicerídeo alto, você pode ter maior quantidade desses colesteróis muito ruins e você pode estar oxidando o colesterol.
tanto bom quanto ruim. E com esse colesterol oxidado é capaz de agredir as paredes dos vasos, né? Esse endotélio vascular, né? Esses bloquinhos que atapetam a parede dos vasos e que estão ali em contato com o sangue, é capaz de agredir em maior quantidade essa parede. E também facilitar a formação das placas de gordura, além de gerar instabilidade nas placas de gordura. Essas placas de gordura não são simplesmente gordura, elas têm ali toda uma reação inflamatória que acontece ali dentro. Então, é possível haver é muito comum haver essa relação entre o triglicerídeo alto e esses processos ruins acontecendo em relação ao colesterol e a parede dos vasos sanguíneos. Tá? Uma outra informação importante que eu queria trazer aqui para vocês, e uma outra análise que a gente pode fazer, é de uma estrutura chamada de apolipoproteína. As apolipoproteínas, e aqui eu quero frisar apo, porque existe a lipoproteínazinha, a apolipoproteína, elas são estruturas que estão na parede, naquela estrutura das lipoproteínas, né, onde estão armazenados, vamos botar assim, o colesterol que está circulando no sangue. Essas apolipoproteínas, a gente tem alguns subtipos dela, só que as duas principais são a apolipoproteína A e a apolipoproteína B. A A é aquela encontrada no HDL, no colesterol bom, e a B é aquela encontrada no colesterol ruim, tá? Qual é a importância delas no dia a dia, né, na fisiologia? As apolipoproteínas, elas funcionam, só para vocês entenderem de uma forma mais simples, como se fosse uma porta por onde esse colesterol vai entrar e sair das lipoproteínas. Então imagine, você está com um colesterol bom ali, né? Você tem uma apolipoproteína A na parede dele. Então, para aquela comporta, vamos botar assim, por aquela porta, o colesterol vai entrar dentro, isso é meio óbvio, né? Vai entrar na lipoproteína e vai ser levado até o fígado. E vice-versa, do fígado, o colesterol por essa portinha entra na lipoproteína e vai até os tecidos ser carregado. Qual é a importância disso? A relação entre a apolipoproteína B e a apolipoproteína A. Já tem estudos mostrando que isso é até mais importante do que o valor do LDL. Você ter essa relação positiva. Tá? Uma relação ideal, vamos botar assim para simplificar, seria abaixo de 0,6, 0,7. Tá? Quanto mais baixa a relação entre a apolipoproteína B e a A, só você dividir a conta entre a B e a A, você vai conseguir ter uma ideia, né, da qualidade, da quantidade de portas. Né? Quanto mais portas de colesterol bom, vamos botar que seria uma chance maior desse colesterol bom estar mais ativo e capaz de levar, tirar esse colesterol ruim que poderia estar em excesso na periferia. Tá? E uma outra análise que a gente pode fazer, né, é a relação entre o triglicerídeo e o HDL. Essa relação é importante, foi o que eu falei agora há pouco. Quanto maior a quantidade de triglicerídeo, é comum você ter uma queda de HDL. Tá? Então, o triglicerídeo ele tem essa função de um marcador de múltiplas funções. Tá? Então, assim, se você dividir o triglicerídeo pelo HDL e der uma relação abaixo de 1,7, essa relação mostra que há uma possibilidade maior de você ter menos partículas ruins de colesterol ruim e maior atividade do colesterol bom, tá? E sendo assim um fator protetor. Então, uma coisa muito importante, além qual que é a mensagem que eu queria deixar aqui? Além do número do colesterol total, além do número do LDL, a gente tem que ter também outras relações entre eles. Tá? É muito comum as pessoas ficarem muito preocupadas, né, com o valor do LDL e do HDL de forma isolada. Só que existem essas particularidades que a gente tem que analisar. E finalizando, para quem ficou até agora no vídeo, eu vou explicar um pouco como é que a gente faz a análise de um paciente quando ele chega no consultório. Qual é o valor do LDL ideal, do HDL, do não HDL, né? Basicamente, o que a gente faz, gente, é dividir as pessoas em 4 grandes grupos, tá? 4 grandes grupos de risco cardiovascular, tá? O baixo risco, o risco intermediário, o alto risco e o muito alto risco. Tá? Dentro dessa análise entram várias informações. Tá? Se o paciente é hipertenso, se ele tem placas de gordura, se é diabético, se ele já infartou. Mas, resumidamente, o paciente de baixo risco é aquele paciente que não tem nenhum tipo de problema, não tem placas de gordura ou as placas são muito pequenas. São pacientes que não têm alterações de glicose, não têm alterações pressóricas, não fumam. Esses pacientes eles têm um risco muito baixo, mesmo às vezes com colesterol alto, de formarem placas de gordura, tá? Mas precisam ser acompanhados dependendo do nível de colesterol. O muito alto risco é aquele paciente
que eu digo que é aquele paciente que a gente tem que ter uma atenção especial com ele. É um paciente que já teve algum evento cardiovascular. Tá? Esse paciente é um paciente que mais se beneficia de tratamento agressivo para essas placas de gordura. Porque além de você baixar o colesterol, você precisa estabilizar essas placas, você precisa deixar essas placas equilibradas para que assim elas não piorem e não gerem um novo evento. Né? Quando eu falo evento, é infarto, AVC, colocação de stent, cirurgia cardíaca para colocação de ponte safena, de mamária. Esses pacientes que já sofreram esse tipo de evento cardiovascular são pacientes que a gente chama de muito alto risco. Ainda incluo aqui os pacientes que tiveram algum evento vascular periférico, né? Pacientes que já tiveram que botar stent nas pernas, esse tipo de paciente a gente realmente coloca ele já no de muito alto risco. O de alto risco seria um paciente que já tem placas de gordura acentuadas, pacientes diabéticos, esses pacientes entram nesse grupo, tá? De uma forma bem resumida. E o risco intermediário é aquele paciente que já mostra alguma alteração metabólica, tá? Que é aquele paciente que a gente analisa, pode fazer uma análise, por exemplo, através da proteína C reativa, que eu falei no último vídeo também sobre inflamação, né? Ela pode estar elevada junto e ela pode ser um fator modificador do risco cardiovascular desse paciente. Um paciente que já tem algum fator de risco, tipo uma hipertensão, esse paciente a gente já coloca ele com um risco intermediário. Esse paciente a gente precisa acompanhar ele de perto, analisar e tentar reverter esses fatores que podem estar fazendo a formação de placa acontecer. Tá? Então, gente, de forma resumida, tentando ser bem tranquilo, bem didático aqui, né? Porque isso é como eu já falei, um assunto muito denso, mas de uma forma que você possa utilizar para o seu dia a dia de forma prática. Tentei trazer aqui essas informações. E no próximo vídeo, o que eu diria que é o nosso grande finale, a forma como que a gente pode tratar esse colesterol, como é que a gente pode baixar o colesterol com remédio, com suplemento, com estilo de vida, enfim. Segue aqui no meu canal, continua acompanhando meus vídeos, compartilha, escreve aqui, tem colesterol alto, como é que está a sua análise, enfim. Posso tentar ajudar da forma que eu puder e disseminar essa informação toda, porque até para os médicos isso é muito difícil, não é fácil de explicar, mas eu tenho essa função, né? Nós precisamos explicar e acompanhar e ajudar as pessoas. Um abraço e cuide do seu coração, cuide da sua saúde para que você viva mais e melhor.